acontecendo a todo vapor. Quarto dia Panorama Internacional Coisa de Cinema. Esse ano com destaque de que na competitiva nacional a gente tem 5 diretores e 5 diretoras. Isso nem deveria ser exatamente destaque, mas ainda em um cenário onde o audiovisual tem uma presença muito maior masculina. Eu agradeço à equipe de curadoria esse olhar cuidadoso e esse, portanto, é um destaque que merece atenção. Aqui na minha companhia, Ariadne Zampaulo, diretora desse trabalho, Maputo Nakuzanza, e também o Bruno Teodoro, que é o montador. Bom, quero já te parabenizar pela realização, primeiro longa-metragem. Ufa! Muita batalha por isso. Eu sei da sua relação aí Brasil-África. Você se muda para Maputo, que é capital do Moçambique, e quero saber da onde nasce, né, essa história que eu sei que tem muito de você, da sua pesquisa e da sua vivência por lá. Bom, nasce de uma pesquisa primeiro com o cinema moçambicano, que aí partiu de um intercâmbio da Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz a minha graduação em cinema, e o Bruno também. Eu passei 8 meses lá, morei 8 meses em Maputo, inicialmente mais para essa pesquisa, e depois fui conhecendo atores, atrizes, artistas, escritores, e fui me envolvendo com a cultura ali da cidade de Maputo, e fui me encantando. E veio essa vontade de produzir um filme nesse contexto, com esses artistas, e fui encontrando parcerias que fizeram isso ser possível, né? Consegui gravar, depois foi um longo tempo para finalizar, para a gente chegar no que o filme é hoje, mas teve esse momento ali rápido em que a gente viu que era possível fazer uma produção, experimentar junto, e aí foi a construção desse roteiro junto com esses atores, junto com esses amigos artistas que eu conheci lá em Maputo. Você, inclusive, assina a produção, roteiro, direção, multitarefa e fragmentos de vida de personagens que estão, né, no cotidiano de Maputo, e a rádio talvez seja um elemento que faz link entre essas histórias. Isso já foi uma decisão do roteiro previamente ou você decidiu depois? Enfim, conta um pouco do processo. Sim, a rádio foi uma decisão logo no início, assim, a gente conversava bastante com o professor Antônio Cabrita, que era um professor de uma das disciplinas que eu cursava lá na universidade nesse intercâmbio, e ele falou muito sobre essa questão da rádio também. A gente já veio com essa ideia dessa narrativa com várias histórias em vários lugares da cidade de Maputo. A gente até chegou a pensar em gravar cenas com a radialista, enfim. Mas depois, no processo, a gente foi decidindo que ficaria só como um elemento sonoro mesmo. Tanto que depois eu fui trabalhando nesse texto da rádio quando a gente já estava com os primeiros cortes do filme. Aí eu tinha já gravado uma parte dessa narração e depois fui construindo também em cima de uma pesquisa, dessa pesquisa, né, sobre a literatura de Moçambique, que aí é uma coisa que permeia bastante também esse resultado final que a gente chega dessa montagem do filme, né? Bom, Bruno, vocês já se conhecem da graduação na UF, né, na formação em cinema. Quando você recebeu o material, quantas horas tinham? Porque a gente não entende muito, né? Depois que a gente vê o filme montado, o público em geral não imagina o quanto de tempo foi necessário para chegar nesse recorte final. Sim, sim, era muito material mesmo, assim, né? Apesar da filmagem ter sido assim num período curto, né, um mês, ela gravou muita coisa assim com o pessoal de lá, então, e a gente nunca tinha lidado com tanto material assim, né? A gente foi assim um processo bem longo assim de experimentando as possibilidades, né, do material e de tentar chegando assim chegar num filme, né, nessas histórias que se costuram de uma forma orgânica e que dão essa ideia de passagem de tempo e que ecoam os temas entre si. Isso foi resultado assim de bastante experimentação mesmo, assim, de mexer bastante com o material, assim, de investigar mesmo as possibilidades, assim. Bom, o filme fricciona ali documentário, ficção. Era um documentário inicialmente, depois a ficção foi ganhando também corpo, ou o contrário, enfim. Não, acho que inicialmente já tinha essa ideia de fazer uma ficção. Isso era o principal. Porque eu estava junto com esses atores, né, do teatro, eles estavam fazendo a formação, a graduação em teatro, e eu via as apresentações deles, assim, as cenas, e gostava muito do que eles produziam, e queria fazer esse roteiro de ficção junto com esses atores, né? A coisa do documentário acaba vindo com essa vontade de filmar a cidade de Maputo e de querer que a cidade falasse por si só nesses planos. Então a gente acaba brincando um pouco com essa coisa quase
de uma intervenção desses atores na cidade, né? Então eles estão ali em prol de que a cidade entre nesse plano e converse de alguma forma com essas narrativas que a gente está criando ali. Então depois ali na montagem a gente vai entendendo, né, como que cada coisa entra, né? É um pouco isso. O documentário ele extrapola, mas o que inicia é a ficção, né? O dispositivo é a ficção ali. O que esse filme de África nos diz também no Brasil, na sua opinião, como espectador, Bruno? A gente consegue perceber assim como que as pessoas vivem, né, em centros assim, em metrópoles, né? É uma coisa de tentar chegar numa universalidade assim das experiências humanas, né, do dia a dia de cada pessoa, mas também sabendo reconhecer o que cada lugar tem de especial, né? Eu acho que é mais ou menos isso assim, que as pessoas assim têm sentido com o filme, né? Esse tipo de identificação com o dia a dia e contrastado também com as especificidades locais. Assim. Acho que sim. Bacana. Bom, eu sei que sua ponte com Maputo continua, você segue aí Brasil-África. A primeira exibição já aconteceu por lá, muitas outras devem acontecer. Como é que foi a reação do pessoal lá se vendo, né, suas próprias narrativas na tela? Então isso é um processo que ainda estou entendendo também, né? Teve, por enquanto, um público reduzido, porque a exibição que teve foi dentro da universidade, onde a gente fez o curso lá, né? Isso já foi interessante, porque foi uma espécie de retorno às origens do filme. E aí foi uma conversa mais com esses estudantes de comunicação e artes ali dentro da universidade. Vinham com um questionamento realmente, né, do porquê também de eu ter decidido fazer esse filme lá e de porquê mostrar algumas questões, digamos, um pouco complicadas, né, da sociedade ali e não mostrar, sei lá, algo super positivo do turismo para Moçambique, né? Vão conhecer Moçambique. Não, né? Foi para as histórias mesmo, dificuldades, relações, homens e mulheres, enfim, várias questões ali. Acho que questionavam muito isso, assim, né? Como que eu estava representando isso, né? Por que eu escolhia essas representações? E para mim sempre ia muito para um lado assim, ó, eu fui construindo junto com a galera daí, né? Então tem muito esse diálogo e o que a galera daí também trouxe de narrativa para a gente trabalhar, né? Então fica um pouco esse intercâmbio da gente com o nosso olhar, com as nossas experimentações aqui de cinema brasileiro. É uma troca mesmo, né? E com essas histórias de lá e com as experimentações dele enquanto atores e artistas lá, né? Mas ainda é um processo que eu também estou curiosa para trocar mais, né? Em breve estarei lá para mais exibições do filme, para conversar pessoalmente, porque por enquanto eu só conversei online, né? Quando teve a exibição lá. Então quero conversar e quero sentir assim realmente como que está chegando e como que é esse retorno assim da galera de lá. Bom, vida longa ao seu cinema, à sua arte. Um abração a todo mundo de Maputo. E a quem está do outro lado da tela nos acompanhando, hoje é o quarto dia. A gente ainda tem até o dia 9 de novembro, até quarta-feira, muito cinema para acontecer. E essa possibilidade de conversar com os realizadores, o bate-papo, o debate depois, é uma oportunidade única. Venha Panorama de Cinema em sua 18ª edição. E é isso, a gente segue por aqui. Espero por você. Vem!